Em nome de Jesus, porque foi tudo de Deus, é bênção do céu para a vida dos servos e das servas. Então consagra, Pai, que amado, e tudo aquilo que porventura tenha sido feito, Pai, dentro daquele ali, do teu desagrado, que já seja desmanchado agora, porque eu estou no teu culto santo, Deus dele, estou no teu altar santo, e as chaves estão sendo consagradas, ungidas a ti, no nome de Jesus. Amém. Amém. Assim coma deste pão e beba deste cálice. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Amém? Amém. Podem sentar. Glória a Deus. Dá uma linda salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Ele ordenou, ele deu nos ordenanças em 2 sacramentos. Certo? O sacramento significa algo santo. E o primeiro foi o batismo. E, consequentemente, a Santa Ceia. São esses 2 sacramentos que Deus ordenou. E aí Paulo, ele tem uma revelação divina. Eu acho lindo, porque às vezes as pessoas não acreditam em revelação. Eu queria ter uma revelação mais do que essa. A Bíblia é toda revelação, mas eu vou lhe mostrar uma revelação. Vamos esmiuçar essa revelação aqui em apenas 10, 15 minutos. Talvez até 1 hora, até de madrugada, se Deus permitir. Olha, escrever aqui pela vontade de Deus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como desse pão e desse cálice. Eu estou vendo aqui um resultado daquilo que Paulo exige de nós. E o que acontece? Paulo, ele vai escrever no verso 17, ele vai dizer: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha só, dá para você entender que já foge o entendimento do intelecto humano. Como é que eu posso entender isso? Paulo não está dando glória a Deus pelo ajuntamento, ou pela assembleia como essa, em um culto memorial, ao qual nós não anunciamos o nascimento, mas a morte. E aí Paulo vai dizer: nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos juntais não para melhor, senão para pior. Ele vai dizer assim, porque eu de tudo ouço. Paulo, presta atenção, Paulo está escrevendo essa primeira carta. A igreja de Corinto foi uma igreja trabalhosa. Foi tão trabalhosa que Paulo teve que escrever 2 cartas, cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Sendo conforme a palavra, casa, morada do Espírito Santo. E Paulo escreve dessa forma. Agora, o que me chama a atenção de toda essa mensagem é que Paulo, ele não participou da última Santa Ceia com Jesus. Paulo, ele não esteve com Jesus primeiro, porque Paulo era perseguidor de Saulo. Segundo, que talvez ele até mesmo viu a crucificação de Jesus, ainda sendo Saulo, porque a Bíblia diz que depois da morte foi que Jesus aparece a ele, lá em Damasco. Nós conhecemos a história, Atos capítulo 9. Mas a Bíblia vai dizer aqui, olha, que quando Paulo vai dizer assim, porque eu recebi do Senhor que eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus na noite foi traído no meu pão, tendo dado graça, partiu disso, tomai, comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Aí parece que Paulo estava vendo um filme da última Santa Ceia com os 12. Estava ali. Ele vai dizer, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. Na noite que foi traído o pão. Parece que Paulo estava vendo. Deus abriu um filme e colocou Paulo vendo lá. Aí ele vê isso aqui, irmãos. Ou seja, uma revelação que Paulo escreve para a igreja de Corinto acerca da Santa Ceia. Aí ele vai dizer, e tendo dado graça, olha, depois disso, porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus não, eu fui traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu disso, tomai, comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Aí o que é que nós entendemos com isso também? Existe uma cada vez, ou todavia, que nós ceamos, nós trazemos a memória. Isso vem dos antigos, da igreja primitiva até hoje, para que ninguém nunca se esqueça do nosso Jesus. E aí ele vai dizer, semelhantemente significa igualmente, assim como foi com o pão, também ele tomou o cálice dizendo, este é o cálice da nova e eterna aliança. Ele vai dizer,
o meu sangue, fazer isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes pão, beberdes cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. É um anunciado. Aleluia. Então, quando a gente pensa, ou chega o dia da Santa Ceia, a gente começa a pensar: eita, hoje é um culto, é uma bênção. É um culto diferente. Porque nós vamos agora comemorar, anunciar a morte do Senhor, porque é algo que nós estamos aguardando a vida dele. Aleluia. Anunciar que ele viveu na terra, andou na terra, morreu, mas ressuscitou. A Bíblia diz que ele está conosco até a consumação dos séculos. E os séculos não foram consumidos ainda. A palavra é tão tremenda, irmão, tão profunda, que ele diz dessa forma: fazer isso todas as vezes que comer, beberes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Agora ele diz assim: olha, portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Aí nós observamos a responsabilidade, a integridade da palavra, a seriedade de cearmos. Você sabe o que acontece se toda a igreja se reunir no dia da Santa Ceia e naquele dia, que o pastor não determinou isso, eu nunca determinei isso, mas que bom que seria que todo mundo viesse consagrado, jejuando. Rapaz, não passar você não consegue passar 2 dias, não, 3 dias. Irmãos, pois eu estava em 2016, eu estava na Alemanha, fui convidado para ser vice-presidente de uma convenção. E nesses período de 2 meses e meio, já completando o final do turista, eu tive uma decepção e eu disse: eu vou me embora para o Brasil. E aconteceu que naquele dia eu resolvi jejuar. Porque Deus, a gente pode se decepcionar com o homem, pode se decepcionar com o meu pastor, ele comigo, mas com Deus ninguém se decepciona. Verdade. E aí eu fiquei decepcionado, de Jesus, eu vou voltar para o Brasil. E eu quero agora voltar para o Brasil. E eu vi a dificuldade tão grande que eu disse: pô, Senhor, se eu não voltar para o Brasil, eu vou para a glória. Pois a partir de hoje eu não como nem bebo nada. E foi o primeiro dia, irmãos, de manhã, chegando de madrugada, eu estava ajoelhado, jejuando, orando e lendo a palavra. Amanheceu o dia, irmãos, já estava dando 6 horas da manhã, quando o reflexo da janela estava clareando. Foi quando eu parei de ler a palavra e fui deitar um pouco. Meu dia me acordei, joelho no chão, orando. E foi varando os dias. Já estava no 3º dia. Eu já estava lendo, sabe quantos? Eu estava lendo 130 salmos. Porque eu peguei o livro do primeiro, livro de Salmo, até o 100, que é 150, li até o 130 quando Deus bradou comigo. Mas eu disse para Deus uma coisa: Senhor, eu não como, se o Senhor não quiser. Eu já estava 3 dias sem comer e sem beber. E pensa num período maravilhoso, porque eu não sentia fome. Porque o meu alimento era a Bíblia. A Bíblia diz que ela é alimento, é fortaleza até para os ossos. A Bíblia é água que sacia a nossa sede. Você pode prestar atenção que os discípulos estavam pregando. Aí Pedro, sabe o que é Pedro? Pedro era audacioso, era intrépido, né? Foi ele que andou sobre as águas. Foi na hora que Jesus foi lavar os pés dele, os pés não, Jesus, lavou logo todo o corpo, né? E aí Pedro atrapalha a pregação de Jesus: Senhor, o Senhor acha desse povo aqui? Há 3 dias, Senhor, longe da cidade, estão com fome, Senhor, manda eles embora. Pedro atrapalhou naquela hora, porque ia varar para mais de 5 dias ali, irmão. Ninguém sente fome na presença de Deus. E Paulo estava dizendo isso aqui: eu estava sem fome, sem nada, eu queria da paz. Quando Jesus usou a minha esposa em uma visão, e olha que naquela época, no inverno, o céu estava cinza, ninguém via estrela, ninguém via lua, ninguém via nada. Você sabe que na Alemanha é mais frio do que aqui.
Amanhecia, a gente andava em cima de uma placa de gelo. O carro era gelo, era 4 dedos em cima do para-brisa. E a minha esposa desce lá na minha casa, quando nós estávamos lá no quarto, no térreo, lá no terraço, porque lá na Alemanha tem muita casa assim. Subsolo, né? Normal, e o terceiro andar. Nós estávamos lá, eu, meu quarto, o quarto da mãe dele, dos irmãos. E aconteceu que a minha esposa disse: meu filho, você pode entregar. Por quê, meu filho? Porque eu estava lá naquele lugar ali, porque tinha uma parte da casa dele que era todo de vidro, sacado assim, vidro na parede, vidro no teto. Ela disse: eu vi no céu, o Senhor falou. E ela chegou e disse: como foi? De repente aparece uma luz muito grande. E um avião passa, eu vejo um avião passando. E Deus disse, me mostra o número 1 e disse: diz para o meu servo lá, que é no dia 1º de dezembro que ele vai para o Brasil. E ali eu, já no 4º dia, de manhã cedo já, eu preguei. Quando eu procurei meu filho procurando passagem para mim, disse: compra a minha passagem aí, meu filho, compra, é 9 mil reais, pai. A do senhor e da sua mãe. Não tem problema não, compra, vende meu carro e faz alguma coisa. Meu carro valendo 32 mil, queria vender por 9 mil, não deu. Fez 5 empréstimos e compramos. Aí meu filho liga para mim e diz: pai, tem 2 passagens. Uma para o dia 1º de dezembro e outra para o dia 6. Eu digo: liga, para o dia 1º, meu filho. Jesus falou dia 1º. Dia 1º nós embarcamos aqui no Brasil. Amém? Palmas para Jesus, porque Deus é fiel. E rapidinho, ainda vai dar umas 2 horas. Paulo diz aqui, olha: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como deste pão e beba deste cálice. Ou seja, Paulo está dizendo assim: não vai ser o pastor, não vai ser o seu irmão, a sua irmã, mas é você mesmo e Deus que vai dizer: eu estou, Senhor, digno de cear. Sabe, irmãos, quando eu examino a mim mesmo, faço uma autoanálise da minha vida, como é que eu estou diante de Deus, para podermos participarmos de algo sacro, santo, sagrado. Aí você pode dizer assim: eu posso. Agora, se você não puder, não seja. Antes chega assim: pastor, eu quero me reconciliar. Porque a Bíblia vai dizer assim, ó: porque por causa disso há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. O que é fraco? Fraco na fé. Muitos que literalmente estão doentes, e muitos que já morreram. Dormir para Deus é morrer, porque comeram e beberam indignamente. Meus amados irmãos, é um pequeno ensino para nós, para que nós possamos estarmos dignos desse negócio, porque isso aqui vai pesar no dia, né? Eu não vai fulminar ninguém agora, claro. Eu tinha um presbítero da nossa igreja que ele era carioca, e ele teve que voltar para o Rio de Janeiro, gente, que a mãe dele estava morrendo, e a mãe dele morreu mesmo. E ela ceava. E ele disse para mim: pastor, eu tenho que ir embora, minha mãe está morrendo. Eu digo: e por que ela tem? Rapaz, eu não sei, está morrendo. E aí ele disse assim: mas ao mesmo tempo eu sei, pastor, o que é? Porque ela ceia indignamente. Ela ceia, mas ela fuma que só não cai embora, ela disse. Sabe, irmão, fumar não condiz com a gente, né? Com o cristão. Isso é uma vontade do inimigo, nós sabemos disso. Você pode estar no terreiro lá, a primeira coisa que ele pede a paz para fazer um trabalho. Eu não sou macumbeiro, nunca fui macumbeiro na minha vida, graças a Deus, mas dizem que ele pede logo: sei quantos litros de cachaça, quantos carteiros de cigarro, um frango assado, o negócio fica bom, né? Para ele lá, para mim não. Então, precisamos atentarmos para isso, para que não venhamos comer e beber dignamente. Está terminando. E uma coisa interessante que Paulo escreve aqui é uma verdade absoluta: se nós julgássemos a si mesmo, não seríamos julgados. Eu não me condeno a mim mesmo, você nunca vai se condenar. Pai, eu sei, eu estou errado, não vai dizer não, você vai ter que estar certo. A gente nunca se julga, não é mesmo? Paulo ele vai dizer assim, ó: porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Sabe o que é isso, irmãos? Paulo está dizendo aqui que o mundo já está condenado, mas nós já fomos extraídos, arrancados do mundo, para viver em novidade de vida, sermos fiéis, participando da Santa Ceia para sermos santificados, purificados
ficar recebendo combustível para não tropeçar, não cair, não desistir, não olhar para trás. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é algo fundamental. E Paulo vai dizer, portanto, meus irmãos, quando vos juntais para comer, esperem uns pelos outros. Ah, pastor, isso é interessante. E nós temos que esperar um pelos outros, né? E aí, quando a gente está de poder beber o cálice, poder comer o pão, todo mundo comendo junto, né? É fundamental. Isso, nós estamos vendo isso aqui. Mas é importante, irmãos, que nesse momento nós possamos seguir ao pé da risca a palavra, para que Deus possa derramar na hora do culto da Santa Ceia, como derramou hoje, foi bênção do céu, foi poder, foi glória. Mas você já imaginou se o ministério determinasse, irmão, dia de Santa Ceia, todo mundo jejum, oração e consagração? Rapaz, eu vou dizer uma coisa, viu? Vai voar crente aqui. O Espírito Santo de Deus vai tomar crente aqui, que eu vou dizer uma coisa, viu? Quem não é batizado no Espírito Santo vai ser batizado. Vai ser renovado. Aquele que está, a expressão, né, capengando na fé, não vai mais. Milagre vai acontecer. Glória a Deus. Deus é fiel, eu creio. Porque a igreja está preparada para algo sacro, algo santo, santificado. Eu sei que o labor do dia a dia não deixa, não permite isso, mas é possível. E é por isso que o nosso culto vai passar por domingo, né? Vai ser bom, viu? Porque domingo não tem desculpa. Nem o pastor vai ter desculpa, ele está cansado, está trabalhando. Ele está descansando, trabalhando no sábado. Domingo é outro dia. Eu vou ter até agora meu pastor aqui no fogo, aqui na frente da batalha agora. Mas me sinto muito honrado, agradeço a Deus por essa oportunidade, irmãos. Eu estou muito feliz de estar aqui com os irmãos, em nome de Jesus. E acredito que Deus tem mais coisas. Eu vi o testemunho da irmã aqui da Aima. Eu fui para a Aima agora, né? Eu voltei muito triste porque não deu certo. Tá? A gente não tem como argumentar nada na hora da entrevista. E eu saí de lá muito abatido, né, irmão? E a Bíblia diz que ele pode ser abatido, né? Ele pode se abater, né? Porque isso foi só uma guerra, né? A batalha está lá, a guerra ainda, a gente pode perder ou ganhar a guerra, mas a batalha está lá, porque está sempre guerreando. Nós estamos e vamos lutar para isso, para que eu consiga meu título de residência também, para que nós possamos estarmos se alegrando nesse lugar, que não é outro lugar senão as portas do céu, tá bem? Bem forte as palmas de Jesus, quero e rogo a oração dos santos, né? Por mim, pelos meus filhos, minha esposa, em nome de Jesus, que Deus quiser, nós vamos trazer ao qual o Senhor representa para aqui o lado do teu filho, o novo lar, o qual o Senhor abriu e escancarou as portas do seu país. Cada chave é um